Fala galera, boa tarde. Estou aqui com uma apresentação para explicar um pouco mais sobre o novo ranking Haas. Vamos começar com os objetivos que fez a gente fazer esse ranking para que vocês, primeiro, jogassem mais vezes. Então, jogar 4 vezes por mês, pelo menos por ranking, que são o ranking masculino, feminino, misto e duplas. Estimular a interação entre os jogadores. Quando nesse ranking, quando você joga com jogadores de todas as faixas do ranking, você pontua mais. Pontuar de acordo com a dificuldade. Quando você ganha de jogadores abaixo da sua posição, a pontuação é um pouco menor de quando um jogador de baixo ganha de um jogador de cima. E estimular a participação em torneios, ganhando pontos extras. Vamos lá, começar com as regras agora. Tem 2 formas de pontuar. De acordo com a cota de posição, que é apenas para vitórias, e de acordo com a cota de game, que é em caso de vitórias e derrotas. Eu vou usar o exemplo do primeiro colocado, que é o Christian, e do último colocado, que é o Luiz Castro. Vamos lá, para vocês se situarem aqui. A coluna que está aqui, cota de posição, o Christian é cota de posição 300 e o Luiz Castro 268. Ou seja, a diferença entre as cotas deles é 32. Cota de game, essa coluna aqui. A diferença entre a cota de game do Christian para o Luiz Castro é 60. 61 a do Christian e 1 a do Luiz Castro. Vamos dar 2 exemplos aqui. No caso de vitória do Christian e no caso de vitória do Luiz. Quando o Christian ganhar de um jogador abaixo, que é esse caso aqui, ele vai ganhar 268 pontos, menos a diferença entre as cotas deles, certo? Quando o Luiz ganhar do Christian, ele vai ganhar a cota de game do Christian, que é 300, mais cota de posição, certo? 300 mais a diferença, que vai dar um total de 332 pontos. Agora vamos para a cota de game. O Cris aqui, no caso da vitória, fez 6 games. Por que é vezes 10 aqui? Quando você ganha de um jogador abaixo, há um número máximo para ser multiplicado, para que o jogador não suba muito. Então a gente colocou esse número como número 10. Então ele vai ganhar 60 pontos de game, da cota relacionada à cota de game. No caso do Luiz, como ele ganhou de um jogador acima, o estímulo é que o número de games que ele fez, que foi 6, é vezes a diferença de cota de game, que era 60. Então ele vai fazer 360 pontos. Beleza? No caso da derrota aqui do Luiz, ele vai fazer 2 games vezes a diferença, 120 pontos. No caso da derrota do Christian, são 2 games vezes 10, igual a 20 pontos. Jogos regulares. As 4 melhores vitórias são computadas. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Considerando que tenha um ranking, que é o caso do feminino, que tenha só uma categoria, que é só a categoria A, contam as 4 melhores vitórias. Quando é dividido em 2 categorias, A e B, dando o exemplo de jogador categoria A, contam 2 vitórias contra A e 2 contra B. No caso de um ranking dividido em 3 categorias, que é o caso do masculino, A, B, C, contam 2 vitórias contra A, 1 contra B e 1 contra C, no exemplo de um jogador da categoria A. Os games sempre são computados. Jogos em torneio. Para estimular vocês a sempre jogarem os torneios internos, tem a pontuação de game, continua, 15 pontos por jogo, e os 4 primeiros recebem pontos extras pela colocação no torneio. Em torneios fora do clube, apenas vale os 15 pontos por jogo. E não há pontuação por vitória, aquela pontuação mais alta. Como ter um bom desempenho? Ganhar 4 vezes, fazer o maior número possível de games e jogar torneios, bastante torneios.